para o bem ou para o mal. A carta chegou à Adventist Review. Meu primo, normalmente tranquilo e esguio, entrou para um grupo de treinamento de sobrevivência extrema em 2019. Ele agora está muito magro e violento. Ele é uma pessoa diferente. Certo, essa era a pergunta. Por quê? Por que essa mudança? Isso deve ajudar você em um treinamento como esse. E a resposta? Esses foram os 2 médicos na conferência geral que escreveram na revisão. A resposta deles foi esta: extremismo e fanatismo prosperam em tempos de incerteza e ameaça percebida. E há evidências crescentes de que a incerteza se correlaciona com o extremismo, e possivelmente é uma pré-condição para ele. Comunidades de apoio aliviam a tensão interna e fornecem refúgios seguros onde o extremismo pode florescer. Encontrar um grupo que pensa como você, que todos estão na mesma sintonia, e pode produzir alguns resultados ruins. Pode ser óbvio, eles disseram, mas para o funcionamento normal do corpo, uma boa nutrição é essencial e importante para a recuperação, prevenção e mitigação de condições causadas por outros fatores. Existe até uma nova disciplina chamada psiquiatria nutricional. Já ouviu falar disso? Psiquiatria nutricional. Os níveis de nutrientes específicos se correlacionam com o humor, o comportamento, os padrões de sono e as respostas ao estresse físico e mental. Os níveis de nutrientes também afetam o desenvolvimento do cérebro. O que você come afeta a sua forma de pensar. Agora sabemos que isso afeta o modo como vivemos e a nossa saúde. Mas o que você come afeta o modo como você pensa. Isso é algo novo. Vários estudos confirmaram que, entre adolescentes e adultos encarcerados, remover junk food e substituí-lo ou melhorá-lo por meio de suplementação diminui significativamente a delinquência dentro da instituição. Diminui os surtos, o mau humor e todo esse tipo de coisa. Estudos mostram que infrações graves são mais propensas a ocorrer entre adolescentes e adultos com inadequações alimentares. A intervenção alimentar adequada sempre foi seguida por medidas menos violentas e não violentas. Ofensas. Achei isso bem significativo. Que não era apenas teórico. Eles mudaram a dieta dessas pessoas, e isso mudou o comportamento delas. Então, mais uma vez, pessoal, é apenas um benefício colateral de um estilo de vida nutricional e saudável bem equilibrado. Um benefício colateral, a maneira como você pensa, seu humor e seus sentimentos, especialmente em mudanças alimentares. Então, eu vou dizer a qualquer um que queira ouvir: pare de desmascarar uma dieta vegetariana. Tem bons resultados e pode ser muito, muito positivo. Basta fazer e colher os benefícios colaterais que você não sabia que teria. Ok, mais algumas coisas interessantes que descobri. Você já ouviu falar que uma dieta baseada em vegetais pode realmente te deixar mais feliz? Mais felizes? Sério? Uma pesquisa. Ah, nós adoramos pesquisas, não é mesmo? Elas têm todos os tipos de resultados interessantes. 11.537 americanos pesquisaram a relação entre dieta e humor. Dieta e humor. Surpresa. Os resultados mostraram que, depois que as pessoas eliminaram a carne, sua felicidade aumentou. Descobriu-se que veganos eram mais alegres do que carnívoros e pescetarianos. Pescetarianos têm uma dieta baseada em peixes. Mais alegre. Não é à toa que alguém disse que veganos são mais felizes. Ao poupar o sofrimento atroz dos animais, ajudar a salvar o planeta e melhorar sua própria saúde, os veganos podem desfrutar de paz de espírito e consciência tranquila. Tornar-se vegano nunca foi tão fácil ou saboroso. E você já percebeu isso? Não é mais difícil ser vegetariano ou vegano. Todo mundo está produzindo substitutos que não têm um gosto tão ruim. Eles são bons. Então, isso explodiu nos últimos anos. E o último comentário dessa pessoa foi: nunca houve um momento melhor para ser vegano. Essa é uma afirmação simples e interessante. Nunca houve um momento melhor para ser vegano. Agora vamos passar do corpo humano para a existência de qualquer tipo de vida, apenas a vida.
Observações refinadas do universo levaram os cientistas a admitir que um grande número de condições físicas em nosso universo devem coincidir para a existência de vida. Os físicos perceberam que, se certos parâmetros mudassem ligeiramente, haveria condições drásticas no universo, impossibilitando a sustentação da vida ou mesmo a sua existência. O número de coincidências necessárias para permitir a existência de vida é enorme. Se as intensidades e o equilíbrio entre essas forças fossem um pouco mais fracos ou mais fortes do que os valores atuais, consequências catastróficas no universo impediriam a existência de vida. Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, se a força nuclear forte, não me pergunte como explicar isso, se a força nuclear forte fosse 10% mais fraca do que é agora, não seria possível formar elementos químicos. Se a força eletromagnética fosse ligeiramente mais forte, o número de elementos químicos seria reduzido. Quanto mais forte a força eletromagnética, menos elementos químicos estáveis existiriam. Assim, a vida não existiria. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, o Sol não existiria mais como existe hoje. Somente quando esses valores forem exatos, a vida poderá existir. E a conclusão? O universo foi cuidadosamente ajustado com tamanha precisão e equilíbrio que permitiu a existência da vida. E sabe de uma coisa? Só existe uma explicação para uma balança bem ajustada, não é? Um afinador que as equilibra. Não há outra maneira possível de explicar isso. Se vocês têm suas Bíblias, peguem-nas agora mesmo e vamos procurar um ou dois textos bíblicos e partir daí. Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, versículos 16 e 17. Esta é uma afirmação sobre se a vida poderia ou não existir, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Esse é o único versículo bíblico de que precisamos para estabelecer isso. É tudo o que precisamos, exatamente o que acabamos de ler. Por Ele todas as coisas existem. Não há outra explicação para a vida. Tudo bem, agora vamos ver algumas coisas interessantes que descobri. Artigo da Adventist Review. Esportes nas escolas adventistas. Certo, vamos lá. O que isto é, o que este artigo foi, é um resumo de uma apresentação que Arthur White, então responsável pelo patrimônio White, em 1967, fez uma revisão completa das declarações de Ellen White sobre esportes. E este é um pequeno resumo disso. Educação, página 207. Há uma distinção entre recreação e diversão. A recreação, quando fiel ao seu nome, recreação, tende a fortalecer e edificar. Ela proporciona revigoração para a mente e o corpo e, assim, nos permite retornar com novo vigor à árdua obra da vida. A diversão, por outro lado, é buscada em nome do prazer e frequentemente levada ao excesso. Ela absorve as energias necessárias para um trabalho útil. Em seu artigo básico sobre o tema da educação, que ela escreveu em 1872, apresentou 3 razões pelas quais a programação escolar adventista deveria ser bem dividida entre atividades mentais e físicas. Primeiro, a atividade física levaria à saúde física, necessária para o aprendizado de qualquer coisa. Em segundo lugar, prepararia os jovens para as coisas práticas da vida. Aprender a construir, a cozinhar, a costurar, todas essas coisas. Em terceiro lugar, protegeria contra a imoralidade. E esse é um grande problema. Protegeria contra a imoralidade. 3 princípios que ela ensinou. No Battle Creek College, que foi nossa principal e única faculdade por um tempo em Berrien Springs, em Battle Creek, Michigan, eles criaram times de futebol americano, beisebol, basquete e até boxe. Tudo isso ia muito bem no Battle Creek College. Os jovens adventistas conseguiam um bom desempenho. Boa alimentação, boa saúde, tudo se saía bem. Mas a emoção das competições,
contra times dentro e fora da cidade, mudou significativamente o interesse dos alunos, de um foco total na preparação para o serviço, para o cultivo da emoção e do prazer. As palavras de advertência de White mencionaram especificamente 3 áreas: futebol americano, beisebol e boxe. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 131, quando os alunos da escola entraram em campo para jogar futebol, Satanás achou que era um bom momento para intervir e anular o efeito do Espírito Santo de Deus em moldar e usar o ser humano. Saúde Adventista 499. A maneira como têm sido conduzidas na faculdade não traz a marca do céu, não fortalece o intelecto, não refina nem purifica o caráter. O Senhor Deus do céu protesta contra a paixão ardente cultivada pela supremacia nos jogos tão envolventes. Então houve um exemplo de seu conselho sobre esse assunto. Vamos ver. Aqui está uma que vale a pena compartilhar com você sobre o mesmo ponto. Comentando sobre a grande multidão que viu em Sydney, Austrália, para uma partida de cricket, ela explicou que, enquanto os homens, e estas são suas palavras, jogavam cricket e outros assistiam ao jogo, Satanás estava jogando o jogo da vida por suas almas. Portanto, decidimos localizar nossa escola em um lugar onde os alunos não assistissem a partidas de cricket. Essa foi uma das razões pelas quais escolheram Avondale, que era uma propriedade sem valor, segundo todos que lhes disseram isso, para mantê-los longe das diversões da região. Veja, há um problema que algumas coisas que são meio inocentes em si mesmas, como um jogo de cricket, um jogo de beisebol, seja lá o que for, desenvolver algumas paixões. Preciso ser melhor, preciso me esforçar mais, preciso ser o número 1. Precisamos ganhar o título este ano. E, de repente, a paixão se desenvolve. Precisamos ser equilibrados aqui. Não queremos ser unilaterais. Há uma grande diferença entre um dia de recreação em uma família da igreja ou de uma família escolar, e nossas escolas desenvolvendo equipes treinadas para serem as número 1. Há uma grande diferença nessas duas categorias. Quando um grupo de jovens cristãos, ou membros de uma igreja ou instituição se reúnem para um dia de recreação, eles podem jogar. E há boas maneiras de jogar e se divertir juntos. Quão diferente de um programa especial, com horas de treinamento exigentes, dia após dia, glorificando certos jogadores como melhores do que todos os outros e desenvolvendo equipes para competições altamente emocionantes, onde alguns fazem todo o exercício enquanto os outros ficam em pé gritando. Isso não é recreação. Isso não é recreação, é outra coisa. Esportes intercolegiais intensificam tudo. Semanas antes dos grandes eventos, todo mundo fala sobre o que está por vir. O grande jogo está chegando. Você vê na TV o tempo todo. É simplesmente a única coisa sobre a qual falam. E quando terminam, as conversas sobre quem se saiu melhor, quem errou, essa pessoa deveria estar no time no ano que vem, e todo tipo de coisas assim, afastando completamente nossos jovens das preocupações sérias de um mundo que está se encaminhando para o fim? Não existem outras atividades, além de esportes competitivos organizados, que podem fazer algo valioso para a saúde geral dos alunos em nossas escolas? Este foi o pequeno resumo do Elder Arthur White sobre o que ele disse em 1967. Os editores acrescentaram mais um parágrafo. Os editores da Adventist Review acrescentaram mais um parágrafo. As escolas adventistas desistiram de seus ideais? Quais são os nossos objetivos ao operar ou frequentar escolas cristãs? Todas as nossas atividades estão contribuindo para esses objetivos? O Senhor ainda é capaz de nos abençoar ao ousarmos defender seus ideais, mesmo que os céus caiam? Achei que foi um comentário editorial muito perspicaz. É raro que eles dizem isso. Certo, ouçam. Isto é do Pacific Union Recorder. Dias da Academia na Academia da Missão Havaiana. Este ano, a Academia da Missão Havaiana decidiu fazer algo diferente para a visitação dos dias da Academia.
Por que não convidar alunos de todo o estado do Havaí a passar não apenas um dia, mas vários dias, conhecendo o que a HMA tem a oferecer? Aproximadamente 40 alunos, a maioria do 8º ano, de todo o estado. Eles foram liderados por 10 alunos da academia para supervisionar todas as atividades que aconteceriam durante o fim de semana. Agora, ouçam, 4 equipes foram formadas, e quando a competição aumentou, a energia não diminuiu até o apagar das luzes na hora de dormir na sexta-feira à noite. Os eventos de sexta-feira levaram aos eventos da manhã e da tarde de sábado, corridas de revezamento, estouro de balões, construção de barcos de papelão na piscina, pintura de faixas da equipe e enormes cabos de guerra. Todas as equipes estavam trabalhando em alta velocidade e torcendo umas pelas outras. Fiquei curioso em notar a rapidez com que os meninos se uniram. E no sábado à noite, as meninas também haviam se formado em uma unidade coesa. Das disputas de olhares, acho que isso é um evento, das disputas de olhares aos concursos de karaokê e dublagem, a cacofonia de barulho atingiu um crescendo que ameaçava fazer a barraca voar como um balão de ar quente. Todos estavam envolvidos, com cada equipe atraindo até mesmo a pessoa mais tímida para o espírito de competição. Algum ponto mal mencionado neste artigo lhe pareceu interessante? Quando esses eventos ocorreram? Sexta-feira à noite e todo o dia de sábado. Todos esses eventos que acabei de ler para vocês aqui. Sábado de manhã e sábado à tarde. E eu disse a mim mesmo depois de terminar isso: espero que eles não vão para a academia da missão havaiana, aqueles que estavam lá naquele fim de semana. Mas eles vão, e estamos presos a coisas assim o tempo todo. Achei esse artigo realmente trágico, sem nenhuma contribuição negativa. Ok, mais uma. Cristãos devem usar armas? Título do artigo: Adventist Review. Sim e não. O primeiro artigo era sim, o segundo era não. E vou apenas compartilhar os pontos altos de ambos os artigos e encorajá-lo a pensar com muito cuidado sobre esse assunto. Porque é um assunto real no nosso mundo, movido pelo terror em que vivemos todos os dias. Certo. Cristãos devem usar armas? Sim, transformando armas em escudos. No fundo, uma arma é uma extensão de uma teologia de proteção quando usada adequadamente. Uma arma de fogo em mãos bem treinadas pode ser um escudo de proteção. A violência é o espírito da época. Não é de se admirar que intelectuais e ativistas bem-intencionados que buscam erradicar a violência tenham se concentrado nas armas. Uma arma nas mãos certas pode ser usada eticamente para reduzir a tragédia da violência. Cristãos que portam e usam armas como extensão de uma teologia de proteção não as usam para matar pessoas. Um tiro é disparado não com a intenção de matar alguém, mas para interromper decisivamente um ataque letal. Se eles interrompem uma ameaça atirando em um agressor, eles têm a obrigação moral de fazer tudo o que puderem para salvar a vida do agressor. Nesse sentido, a arma é usada mais como um escudo do que como uma espada. Seu propósito é proteger em circunstâncias extremas. Tenho 4 filhas. Se um intruso esfaqueia um deles, não me sinto obrigado a oferecer a outra face a essa pessoa. Pode ser um ato divino para um anjo abater um assassino, assim como para um cristão atirar em um. Se uma arma de fogo ou outra arma é usada apropriadamente para preservar a vida de entes queridos, é difícil entender como isso viola o compromisso de alguém com Cristo. Preservar a vida de um inocente parece, em vez disso, ser o cumprimento desse compromisso. Ok? Usar armas como escudos para proteção. Agora o outro artigo. O amor e a compaixão vêm do cano de uma arma? Qualquer pessoa que intencionalmente carregue uma arma mortal deve estar preparada para usá-la e deve estar pronta para potencialmente matar. Carregar uma arma mortal, portanto, altera inevitavelmente a maneira como vemos e interagimos com as pessoas. Vemos aqueles ao nosso redor através de uma lente letal. Isso contradiz 3 princípios bíblicos fundamentais. Primeiro, ame o seu próximo. Segundo, ame o seu inimigo e confie plenamente em Deus. Confiar em uma arma para me manter seguro levanta uma questão espiritual. Estou depositando minha fé em armas ou em Deus? Em quem confio para me salvar e proteger? Na minha arma ou em Deus?
Portar armas, infligir violência, matar outros seres humanos e causar sofrimento a outros por ferimentos de bala não refletem o caráter amoroso e compassivo de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Usar uma arma de fogo não emula as virtudes do amor e da compaixão. Os fiéis nunca devem retribuir o mal com o mal, mas sim vencer o mal com o bem. Os cristãos não podem mudar o mundo através da violência. Armas de fogo são instrumentos de violência projetados para ferir outros seres humanos criados à imagem de Deus. Mesmo quando usadas com intenções muito nobres, a triste realidade é que destroem vidas, fragmentam famílias, causam ferimentos e resultam em enorme derramamento de sangue, sofrimento e morte. O uso de armas de fogo contraria o espírito e os ensinamentos de Jesus. Há algo profundamente perturbador quando cristãos usam armas de guerra para matar outros e pensam que estão de alguma forma seguindo o Príncipe da Paz. Quando isso acontece, o cristianismo perde credibilidade. Ao imitar a atitude pacífica e gentil de Cristo, especialmente ao lidar com nossos inimigos, apresentamos àqueles que nos causariam mal a maneira como Cristo lida com eles. Podem o amor e a compaixão sair do cano de uma arma? Hollywood e a sociedade nos condicionaram a acreditar que a violência detém o mal e salva vidas. Este mito da violência redentora é diametralmente oposto ao que Jesus praticou e ensinou nos evangelhos. Guarde a sua espada, disse Jesus, porque quem usa a espada morrerá pela espada. Ao usar armas de fogo, nos afastamos muito do caminho pacífico e amoroso de Jesus. Jesus nunca feriu violentamente outro ser humano. Jesus exerceu seu poder de curar, não de ferir. Os primeiros cristãos rejeitaram completamente a legitimidade de matar em qualquer nível, incluindo aborto, pena de morte, lutas de gladiadores, infanticídio e guerras. Por mais que eu tente, simplesmente não consigo imaginar Jesus olhando nos olhos de outra pessoa e puxando o gatilho de uma arma ou de uma arma semiautomática. Não consigo imaginar Jesus machucando ou matando deliberadamente outro ser humano. Seu amor o compeliu a agir de forma diferente. Bom, aí você tem dois artigos. Uma pessoa dizendo que há uma razão para precisarmos disso. Outra dizendo que não faz parte do cristianismo. Não vou falar mais sobre isso. Vou deixar você pensar sobre isso. Porque você terá que decidir o que fará pessoalmente. E você terá que ser capaz de entender os motivos pelos quais está fazendo essas escolhas. Todo mundo sabe o que aconteceu no Natal, não é? Vamos fazer um quiz de Natal. Qual feriado muito antigo é celebrado há séculos em 25 de dezembro e é caracterizado pelo costume de troca de presentes? Bem, o Festival Romano da Saturnália. Essa era a única forma de celebração antes do cristianismo entrar nessa. Próxima pergunta. Quem é o idoso jovial de constituição robusta e longa barba branca, cuja cor favorita é o vermelho? Este homem viaja em uma carruagem puxada por criaturas com nomes como Cracker e Nasher e vive no extremo norte, em um palácio feito de icebergs. Este homem que dizem descer pela chaminé para visitar seres humanos é o Papai Noel, certo? Errado. Esse é Thor, o deus pagão germânico do fogo. Thor que faz tudo isso. Aqui está um que você deve conhecer. Qual planta verde com frutos brancos, rosas ou vermelhos oferece um lugar onde amigos ou inimigos podem trocar uma saudação pessoal? Como um beijo. Tudo bem. Isso mesmo. Claro, visco. Resposta correta. Mas suas raízes vêm dos druidas da Grã-Bretanha em seus rituais sagrados. Foi daí que surgiu essa. Então, o que realmente aconteceu no Natal? Esse é um assunto interessante que quero explorar um pouquinho com vocês aqui, porque é bem divertido. Os deveres do templo no primeiro século duravam uma semana. Era assim que se organizavam no templo judaico. Começavam com o primeiro turno de sacerdotes na semana seguinte à Páscoa. Primeiro turno de sacerdotes na semana seguinte à Páscoa. A Páscoa do ano 4 a.C., acreditamos que foi quando Jesus nasceu, era na terceira semana de abril e durava uma semana. Páscoa, terceira semana de abril, durava uma semana. Zacarias era da ordem de Abias. O turno sacerdotal de Abias era o 8º na sequência de ciclos sacerdotais.
Contando 8 semanas a partir da última semana de abril, os deveres de Zacarias eram terceira semana de junho e durou uma semana inteira, certo? A gravidez de Isabel ocorreu logo depois, diz o texto, de ele ter voltado para casa. Lucas 1:24. Isso teria sido por volta da quarta semana de junho. João Batista era o fruto da gravidez de Isabel. E ele estava com 6 meses no ventre quando o anjo Gabriel veio da parte de Deus, para explicar pessoalmente a Maria que ela seria a mãe humana do Filho de Deus. A quarta semana de dezembro é o 6º mês de gravidez de Isabel. A quarta semana de dezembro, a semana passada, a semana do Natal, seria o 6º mês de gravidez de Isabel. Então, na semana do Natal, aparentemente, houve a explicação muito pessoal de Gabriel para Maria, o acordo extraordinário de Maria e a viagem apressada de Maria para visitar Isabel porque ela estava preocupada com seu casamento e com o que as pessoas pensariam e diriam. Tudo isso aconteceu durante a última semana de dezembro, a semana do Natal. Você já ouviu isso? Eu nunca ouvi. O que aconteceu no Natal ou perto dele? Deus Todo-Poderoso entrou no ventre de uma mãe humana. É isso que isso quer dizer. O Deus Todo-Poderoso deixou de lado sua onipotência para se tornar totalmente dependente de seu Pai Celestial. O Cristo embrionário entrou neste véu da humanidade. E então você pode contar facilmente 9 meses de gestação desde sua concepção no final de dezembro até a quarta semana de setembro. E os pastores ainda estariam nos campos. Não estariam todos escondidos nas casas quentinhas. E a história de Natal seria verdadeira. Seria possível? Não sei. Mas achei isso fascinante. Foi isso que aconteceu? Durante o que conhecemos como a Semana do Natal, poderia ter sido Jesus entrando no ventre de uma mãe humana e sacrificando o seu papel de doador da vida para se tornar agora o receptor da vida. Tudo bem. Às vezes, você se depara com coisas interessantes, não é? Agora não consigo pronunciar esse nome direito. Päivi Räsänen, uma política finlandesa, enfrenta multas e até prisão por cometer o que chamam de discurso de ódio ou crime. Ela leu Romanos 1. Vamos ler. Romanos 1, começando com o versículo 24. Romanos 1:24. Romanos 1:24. Por isso Deus também os entregou, segundo as concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, o qual é bendito eternamente. Por isso Deus os entregou a paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa merecida pelo seu erro. Um pouco mais adiante, no versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as praticam, mas também aprovam os que as praticam. Você já leu algum versículo nas Escrituras que descreva com mais precisão tudo o que acontece no mundo hoje do que essas palavras? Ela citou isso em um tweet, e é por isso que ela está sendo julgada agora. Ela enfrenta o procurador-geral do país. E ela é médica e avó de 6 filhos. E ela se manteve firme, dizendo: não serei intimidada a esconder minha fé. Jesus não previu que vocês seriam odiados por todas as nações por causa do meu nome? Mesmo que você e eu estejamos, sabemos o que está por vir. Sabemos o que está por vir. Ainda é difícil imaginar, não é mesmo, um país ocidental, um país liberal, prendendo pessoas por citarem a Bíblia. Certo, aqui está uma palavra que você nunca ouviu antes. O princípio da abscisão. Talvez sim. O princípio da abscisão. Abscisão descreve o ato de cortar algo.
Em biologia, é usado para descrever a queda de folhas, flores e frutos após a formação de uma camada de abscisão nas folhas. As folhas das árvores contêm 3 pigmentos principais: caroteno, antocianina e o pigmento fotossintético, clorofila. E como a clorofila é o pigmento mais dominante, é por isso que as folhas são verdes. Mas há outra substância química importante nas folhas, chamada alcina. A alcina controla uma faixa especial de células na base de cada folha, chamada camada de abscisão. Os dias mais curtos de outono fazem com que a folha produza menos alcina, o que, por sua vez, permite que a camada de abscisão cresça e interrompa a circulação de água, nutrientes e açúcar para a folha. Como a clorofila se desintegra rapidamente, os outros pigmentos da folha se tornam mais visíveis, resultando nos tons amarelos e vermelhos que tanto amamos. E aqui está o bônus: nenhum fungo ou afecção consegue entrar na árvore devido à camada de abscisão que se desenvolveu. Assim, as folhas caem, mas nenhum fungo entra na árvore. Folhas caindo nos lembram de nos concentrarmos nas coisas mais importantes. O que é importante e o que pode ser reduzido ou cortado. Onde podemos encontrar abrigo da nossa correria e recuperar força, energia e visão. Somos convidados a praticar o princípio da abscisão para descobrir o que realmente importa. Sempre há algo na natureza, não é mesmo? Isso nos mostra como podemos viver nossas vidas de uma forma mais eficiente e piedosa. Certo, isso vem da revista Ministry. Como você provavelmente sabe, essa é a revista criada para ministros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e isso é bem interessante. Quando eu era adolescente, o diretor de mordomia da conferência pregava na minha igreja todos os anos. Uma de suas ilustrações favoritas de sermão era sobre um fazendeiro que pagava o dízimo e vivia em um vale onde os agricultores geralmente cultivavam trigo. Então, uma praga de gafanhotos se aproximou. O fazendeiro levou sua família para fora e leu Malaquias 3, 10 e 11 com eles, e oraram juntos para que Deus cumprisse sua promessa de repreender o devorador. Quando os gafanhotos passaram, toda a vegetação do vale havia sido comida, exceto o trigo e outras plantas que cresciam na propriedade do fazendeiro. Ok, ótima história e verdadeira. Ao incentivar o dízimo, você está incentivando as pessoas. Lembre-se, ao incentivar o dízimo, você também tem uma responsabilidade com seus amigos, vizinhos e familiares. Não confie apenas no pastor para fazer isso. Ao incentivar o dízimo, você está incentivando o seu povo a ser fiel e capacitando-os a experimentar a mão de Deus em suas vidas em primeira mão. No entanto, quando fiz uma pesquisa, como diz o autor, sobre os motivos para o dízimo na igreja, obtivemos alguns resultados inesperados. De fato, quanto mais entrevistados pensavam que dizimariam porque desejavam receber, quanto mais uma bênção, menos provável seria que eles dizimassem porque desejassem receber uma bênção. Esse foi um resumo estranho. Por outro lado, há uma forte reação positiva entre a prática do dízimo e o motivo da gratidão. Eu contribuo com o dízimo porque estou impressionado com o quão bom Deus tem sido para mim. Gratidão. Podemos tirar esta conclusão, disse ele, de que é melhor usar o motivo da gratidão a Deus como forma de incentivar os membros a dizimar do que usar o motivo de receber bênçãos de Deus. Acho isso muito significativo. Também é interessante comparar as respostas daqueles que dizimam e daqueles que não dizimam quando perguntados se Deus os abençoará se dizimarem. Ele nos abençoará se dizimamos? Os dizimistas acham que Deus os abençoou porque dizimam? Nem todos que dizimam concordam. 82% concordam, mas isso não é verdade para todos. Eles concordam fortemente, ou concordam mais do que discordam, que Deus os abençoou porque dizimam. Essa é a maioria. A esmagadora maioria responderia: sim, dizimamos porque Deus nos abençoou. Mas e aqueles que dizimam e não recebem uma bênção? Essa é a questão difícil. Uma família fiel que pagava o dízimo teve suas plantações destruídas por uma tempestade de granizo enquanto participavam de um acampamento. Descobrimos que nem uma única pedra de granizo havia caído nas fazendas dos vizinhos não dizimistas, não adventistas e não frequentadores da igreja. Aquela nuvem destrutiva permaneceu parada por 1 hora sobre a fazenda do fiel ancião da igreja adventista dizimista, e ali despejou toda a sua colheita congelada. O que você diz aí?
Quando o pai e a mãe voltaram do acampamento, tenho certeza de que ficaram chocados com a devastação que encontraram. Mas, surpreendentemente, nunca ouvi uma palavra de desânimo vindo da boca deles. Então, todos nos pusemos a trabalhar para salvar o que podia ser salvo, e o pai continuou devolvendo o dízimo a Deus, mesmo não havendo muito para devolver naquele ano. Raramente tínhamos abundância, nunca mais do que nossos celeiros podiam conter. Mas nunca nos faltava boa comida para comer e roupas adequadas para vestir, e de alguma forma todas as contas eram pagas. Até onde eu sei, meu pai nunca teve dívidas, e o melhor de tudo é que seus filhos permaneceram na igreja. O que mais você quer? E novamente, por que dizimamos é tão importante? Na verdade, há um princípio aqui. Pegue sua Bíblia e procure comigo em Daniel, capítulo 3. Daniel 3:15. Lembra-se da história? Com certeza. Agora, se vocês estiverem preparados, ao ouvirem o som da corneta, da flauta, da harpa, do saltério, da cítara e de toda espécie de música, prostrem-se e adorem a imagem que fiz. Bem, mas se não adorardes, na mesma hora sereis lançados no meio de uma fornalha ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Eles responderiam. Versículo 17. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha ardente, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Boa resposta, eu diria. Boa resposta para quase todas as questões sobre por que servimos a Deus da maneira que servimos e qual é o nosso propósito. Será que essa é a atitude correta em relação ao dízimo? Eu digo que sim. É exatamente isso. Serviremos a Deus, não importa o que aconteça. Deus é capaz. Mas às vezes ele diz não. Ele é capaz de salvar nossas fazendas das pragas de gafanhotos e nossos negócios do fracasso. Ele pode fazer isso. Mas, se ele decidir não fazê-lo, ainda assim o adoraremos. Ainda lhe devolveremos o dízimo. Será que ele repreenderá o devorador por nós? Sim. Ele sempre faz isso? Não. Temos que entender que o nosso Deus sabe mais do que nós. E nós confiamos nele. Deveríamos, portanto, promover a bênção de Deus como um motivo para os membros da igreja pagarem o dízimo? Provavelmente não. É muito melhor usar a gratidão a Deus como motivo para o dízimo. Achei isso perspicaz. E esse foi um dos artigos mais positivos que li. Certo? Aqui vai mais um. Tópico diferente. Você já percebeu, não é? Tópicos diferentes. Houve um tempo em que muitos na cristandade se opunham fortemente ao sábado. E eles deixaram bem claro o mandamento de guardar o sábado no 7º dia da semana. Robert Morris é o pastor sênior da Gateway Church, uma igreja com vários campi em Dallas, Fort Worth. Aqui está o que ele disse. Bem no nosso Novo Testamento, o autor de Hebreus declara que um descanso sabático ainda aguarda o povo de Deus. Isso significa que atualmente existe um descanso no qual você e eu podemos e devemos entrar. Ele disse que eu havia chegado à conclusão de que honrar o sábado está na mesma lista que não matar pessoas. Não há razão lógica ou bíblica para honrar um e desconsiderar o outro. Deus declara a observância do sábado como uma aliança perpétua. Perpétua significa que não há data de expiração. E ele escreveu um livro inteiro sobre esse mesmo assunto. E é isso que estou lendo aqui. Morris exalta o benefício saudável do sábado. Ele compartilha como um ministério bom, orientado a objetivos e impulsionado pelo sucesso, o levou à beira do colapso, para ser salvo apenas pelas boas novas do sábado. Nosso bom, gracioso e amoroso Pai, Deus, designou o sábado para o bem, disse ele. Ele quer que o desfrutemos. O descanso faz parte do bom plano de Deus para você. Um mestre projetista criou você assim. E ele finalmente disse, lembre-se que ele lhe deu este dia como um presente. Louvado seja Deus. Uma nova e forte influência para o 7º dia da semana como o sábado do Senhor. Ah, mas espere. Morris afirma que não importa o dia da semana. Eu escolho segunda-feira como meu sábado semanal. Foi o que ele disse.
Ele afirma o sábado do quarto mandamento com estas palavras. Parece que frequentemente agimos como se acreditássemos que deveríamos guardar 9 dos 10 mandamentos. Por alguma razão, o quarto é o único que achamos que podemos ignorar livremente sem incorrer em consequências negativas. Como aprendi, a sabedoria contida no quarto mandamento de Deus é para hoje. E ele escreveu o livro intitulado Tire o Dia de Folga, recebendo o presente de descanso de Deus. Bem, o que você faz com isso? Isso também é muito importante hoje em dia. O título, aliás, é enganoso. Lembra do título que li? Tire o dia de folga para receber o dia de descanso de Deus. O sábado não é um dia de folga. Pode ser um dia de folga para trabalhos pesados, mas não é um dia de folga. É um dia para adorar a Deus como Criador, não é? Apocalipse 14. O quarto mandamento explica como fazer isso, não é? Como adorar o Deus que nos criou. Israel não mostrou como isso poderia ser feito por 1400 anos? Como você pode adorar a Deus como o Criador? Certo. Algumas outras coisinhas que podem se encaixar no contexto aqui. Batismo, um princípio muito importante. Batismo na Igreja de Deus. Ah, mas você sabe, é uma bagunça. E você tem que reunir todo mundo e criar um batistério. E talvez uma igreja não tenha um. O que você faz e para onde você vai? E não há uma maneira melhor de fazer isso? Algumas gotas de água. Esse é o princípio que se seguirá. É exatamente isso que as pessoas fazem hoje com o ensinamento do batismo. Você sabe disso. Lava pés. Ah, isso também não é nada divertido, né? Bem humilhante. E talvez a pessoa tenha chulé. Isso não é bom. Não, terei apenas um espírito humilde. É disso que se trata o ensinamento. Não vou lavar pés. Terei apenas um espírito humilde. Tomar o nome de Deus em vão é um dos mandamentos. Não vou mais xingar. Não usarei o nome de Deus em vão. Estou tranquilo quanto a isso. O ponto é acreditar que você está obedecendo a Deus quando você desconsidera a maneira de Deus fazer as coisas e escolhe sua maneira de fazer as coisas e acredita que está obedecendo a Deus. Você não quer se incomodar. Eu farei do jeito que me mandaram fazer. Você só pode torcer. Só posso torcer para que a pessoa que escreveu este livro, Tire o Dia de Folga, finalmente permita que o Espírito Santo a guie à verdadeira obediência. Não apenas palavras, obediência. Certo, o que mais temos aqui? Uma história dolorosa. Um garoto estava segurando uma arma e ganhou uma faca. Eles se revezaram para me estuprar e depois discutiram se me matariam. Corri para casa e encontrei meu pai lá. Não contei a ele nem a minha mãe o que tinha acontecido. Em vez disso, fui direto para a cama. Logo, porém, policiais bateram à nossa porta. Aparentemente, alguém tinha visto o que tinha acontecido e denunciado à polícia. Mas quando os policiais perguntaram se os garotos tinham feito alguma coisa comigo, respondi que não. Eu não estava mentindo. Eu havia bloqueado a experiência traumática da minha mente e não me lembrava mais dela. Na manhã seguinte, o rapaz que havia denunciado o ataque voltou com a polícia e fez a mesma pergunta. Novamente, respondi que não. 4 anos depois, eu estava com amigos e discutíamos estupro e outras questões relacionadas. Então, desmaiei de repente. Meus amigos me levaram a um hospital próximo, onde fui tratada por choque e trauma. A lembrança do que aconteceu comigo naquela noite voltou tão vividamente como se tivesse acabado de acontecer. Cada detalhe preenchia minha mente e meu nariz. Finalmente contei à minha mãe e à minha família sobre o estupro. Foi aí que comecei minha jornada de cura. Comecei a compartilhar minha história com outras pessoas. Tive que abandonar a faculdade por falta de dinheiro, mas Deus não desistiu de mim. O Senhor então abriu o coração de uma das minhas primas, que pagou minhas mensalidades da faculdade por 3 anos, e eu concluí meu diploma nacional. Com o tempo, recebi um telefonema me pedindo para me candidatar a um emprego na seção de finanças do Departamento de Saúde da África do Sul. As bênçãos de Deus continuaram. Conheci e me casei com meu lindo e afetuoso marido, Saki, e agora somos abençoados. Com 3 meninos maravilhosos. Começamos a frequentar a Igreja Adventista do 7º Dia local e fomos batizados. Minha jornada de vida não foi fácil, mas Deus me deu força e coragem para superar as dificuldades. Ele também me ajudou a aprender a perdoar. Agora percebo que perdoar os outros também nos ajuda a curar a nós mesmos. Eu o louvo todos os dias por seu amor, misericórdia e perdão.
Meus amigos, a mente humana é uma coisa estranha, maravilhosa e às vezes incompreensível pela maneira como ela funciona. Nunca se surpreenda com histórias como essa. Elas acontecem. Continue amando as pessoas, ok? Continue amando aquelas que você não entende por que estão fazendo coisas assim. Como elas puderam dizer, nada aconteceu comigo quando aconteceu? Continue a amar aqueles que precisamos amar. Tudo bem, agora vou abordar o que considero um acontecimento extremamente triste. Isso estava no Pacific Union Recorder, e vou ler exatamente como foi escrito. O reitor do seminário, William G.C. Murdoch, estava perplexo e irritado. Tinha sido difícil manter o presidente da Conferência Geral, Robert Pearson, satisfeito. O reitor já havia criticado o seminário no passado e insistia cada vez mais que os padrões de comportamento fossem mantidos, em consonância com a ortodoxia adventista tradicional. E agora, em janeiro de 1971, o reitor Murdoch estava com uma dor de cabeça. 2 alunos insistiam em usar barba, contrariando os regulamentos claramente definidos. Murdoch queria se antecipar a esse problema e a outros desafios mais sérios que surgiam no campus de Berrien Springs. Ele escreveu ao presidente em autodefesa e defesa do seminário. Um estudante barbudo era filho de um respeitado presidente da associação sindical. O outro era filho de um médico proeminente, empregado por uma denominação. Murdoch sabia que o Elder Pearson se preocupava com muito mais do que apenas barbas. Ele também criticava questões teológicas e históricas que estavam sendo discutidas nos corredores e salas de aula. As discussões sobre Ellen White e seus empréstimos literários eram muito intensas na época. O que isso significava em relação ao que ela dizia? Mudanças estavam acontecendo por toda parte. Seus professores estavam sob ataque. Eles sentiam a obrigação de se levantar e se manifestar. Porque quando os canários param de cantar na mina de carvão, há perigo. Durante toda a década de 1960, ondas sem precedentes de turbulentas mudanças sociais atingiram a América do Norte. Agitações pelos direitos civis e protestos contra a Guerra do Vietnã mudaram a postura dos adventistas. Uma nova e perturbadora cultura jovem, com suas músicas excêntricas, estilos de vestimenta radicais e experimentação com drogas, impactou a juventude adventista. As taxas de divórcio aumentaram e a estabilidade dos casamentos adventistas sofreu novas pressões. Esportes internos, clubes de teatro, noites de cinema e o ensino de Shakespeare começaram a surgir nos campi adventistas. O pastor Robert Pearson foi eleito para a presidência da Conferência Geral em junho de 1966, após 25 anos de serviço fora dos Estados Unidos. Seu serviço no campo missionário não o preparou nem para o choque cultural, nem para o choque futuro que experimentou ao assumir suas funções em Washington, D.C. O que ele viu na turbulência ao seu redor foi uma evidência avassaladora de uma mudança perturbadora, caracterizada como liberalismo crescente. Novas informações sobre uma ampla variedade de disciplinas desafiaram alguns ensinamentos adventistas tradicionais. Tudo isso perturbou o Elder Pearson. Será que não seria possível impedir? A igreja que ele conhecia desde a infância e a qual se comprometera novamente no final da adolescência precisava ser preservada. Não apenas seus padrões de estilo de vida, mas também sua teologia. Os líderes da igreja precisavam pisar no freio. Ele pisou. Novas ideias teológicas, como as novas visões sobre o santuário celestial, ensinadas por Edward Heppenstall, e a nova abordagem ao ensino do Novo Testamento, que incluía a exposição dos alunos ao problema sinótico, perturbaram profundamente Pearson e seus colegas de liderança. O problema sinótico reside na ideia de que, visto que os 4 evangelhos abordam o mesmo tema, quem copiou de quem e quem é mais confiável? A ideia de que a compreensão adventista da idade da Terra pudesse ser reconsiderada à luz de evidências científicas soava como uma heresia descarada. Ellen White não havia falado e deixado tudo isso claro? Sua autoridade não era suficiente e definitiva? O pastor Pearson começou a se preparar para os ventos ferozes do liberalismo que ameaçavam inundar a igreja. Ele renomeou a equipe do Instituto de Pesquisa em Geociências e pressionou Hamill a expulsar os professores problemáticos do seminário. Apesar dessas mudanças, a turbulência persistiu. A costa oeste parecia ser a fonte problemática de muitas das mudanças preocupantes que o Elder Pearson via como uma ameaça ao conservadorismo da igreja.
Não foram professores universitários e leigos profissionais de Los Angeles que criaram os jornais independentes Claremont Dialogue and Perspective, que contestavam as decisões da igreja? Não foi o Sanatório Glendale, que primeiro defendeu a ideia de que talvez fosse melhor manter os pais de pacientes de cuidados intensivos de curto prazo em uma dieta à base de carne do que insistir em uma mudança radical para o vegetarianismo? O editor de livros da Review and Herald, Raymond Cottrell, sugeriu que, em algumas questões teológicas, nem sempre havia um lado certo e um lado errado. Em questões complexas de fé e doutrina, poderia haver vários lados. O Elder Pearson argumentou, em resposta a Cottrell, que havia apenas uma maneira segura de analisar os ensinamentos bíblicos, porque a Bíblia era, de fato, muito clara em relação a questões como a inspiração da Bíblia, a natureza de Cristo, as reivindicações vinculativas da lei, o sábado, o retorno iminente de Cristo e a mensagem da hora do juízo final. Não havia outro lado a ser considerado. Pensar que pudesse haver outro lado de uma questão, ou mesmo vários lados a serem considerados, podia ser extremamente perigoso. O editor de livros da Southern Publishing Association, Richard Coffin, escreveu a Pearson em protesto contra o que ele considerava uma postura excessivamente rígida de Pearson. Cottrell e Coffin estavam, na verdade, tentando ajudar o pastor Pearson a perceber que a igreja estava mudando e que isso não era necessariamente algo ruim. Intelectuais podiam ser uma bênção para a igreja, não um problema. Será que suas vozes se calariam como canários, sucumbindo a uma atmosfera tóxica? No final da década de 1960 e na década de 1970, durante a administração de Robert Pearson, houve uma perda notável de professores do seminário, pois eram vistos como desfavoráveis a alguns pontos de vista interpretativos adventistas tradicionais. As recorrentes e profundamente problemáticas questões gêmeas da natureza da inspiração bíblica e da inerrância e autoridade de Ellen White estavam no cerne dos problemas. Edward Heppenstall, em janeiro de 1976, fez esta pergunta: podemos permitir que Ellen White vete evidências bíblicas? Heppenstall também cantava como um canário. O Elder Pearson e seus colegas resistiram à mudança. O adventismo progressista também provou ter raízes profundas no adventismo e a luta para impedir seu crescimento não teve sucesso, apesar dos esforços árduos. O adventismo progressista conseguiu criar raízes profundas e, na opinião deste autor, que escreveu este artigo, continua a prometer ser a versão futura e florescente do adventismo. Mudanças costumam ser desconfortáveis, embora necessárias. Os adventistas têm resistido a mudanças há muito tempo. Os adventistas progressistas são uma parte valiosa da comunidade, com poder de permanência. O livro em que isso foi publicado, de onde foi retirado no registrador da Pacific Union, foi publicado por um grupo chamado Oak and Acorn. E William Johnson foi publicado bastante por esse grupo. Na Adventist Review, ele comentou sobre isso. Nesta nova obra, Gilbert Valentin é o autor do livro Avestriches and Canaries, Avestriscos e Canários. Nesta nova obra, ele volta seus holofotes para a presidência de Pearson, na Igreja Adventista. Os anos de 1966 a 1978 foram tumultuados na sociedade americana. O fundamentalismo arraigado confrontava as ideias progressistas que vinham com as universidades recém-criadas em Loma Linda e Berrien Springs. Pearson só conseguiu reagir às mudanças em geral, tentando retornar a um passado confortável. Suspeita e caça às bruxas tornaram-se a ordem do dia. Muitas das mentes mais brilhantes do adventismo foram expurgadas. Recomendo fortemente este livro, disse William Johnson. Em aspectos importantes, as lutas dos anos Pearson ainda estão conosco. E elas são. Elas ainda estão conosco. Vou compartilhar um pouco dos meus pensamentos agora. Meu ministério abrangeu esses anos como pastor e professor, os anos da presidência do Elder Pearson. E observei com muito medo os desafios e as mudanças enfrentados por aquelas pessoas descritas neste artigo. Eles as chamavam de progressistas e intelectuais, o que levaria muito rapidamente, meus amigos, aos anos de Desmond Ford no Pacific Union College. E as profundas divisões no departamento de religião que vivi durante anos. No entanto, este livro vê essas mudanças como a versão futura do adventismo. Se isso acontecer,
Se essas ideias se tornarem a versão futura do adventismo, não poderei me considerar adventista por mais um dia, se isso se tornar o que o adventismo representa. O que mais me perturbou foi o ataque implacável ao pastor Robert Pearson, que fez tudo o que pôde para impedir esse movimento na igreja. Vivi sob a liderança de vários presidentes de conferência geral. O pastor Figuer presidiu provavelmente as discussões mais perigosas da história da nossa igreja, quando mudamos nossas crenças para concordar com o evangelho vindo diretamente da Babilônia durante a década de 1950. E temos vivido com isso desde então. Na minha opinião, Robert Pearson foi o administrador mais espiritual da minha vida. Ele acreditava na mensagem de 1888 sobre a prontidão para a trasladação e fez o melhor que pôde como líder da igreja para retardar a desintegração da mensagem e missão adventistas. Além disso, acabei de notar e compartilhei com vocês que o livro foi publicado pela Oak and Acorn, no sul da Califórnia. Isso se tornou uma marca editorial para progressistas e intelectuais da igreja adventista, incluindo William Johnson. Tenho 3 conselhos. Não vá por aí. Não vá àquela editora para comprar livros para ler. Ela não é confiável. Outro artigo da Adventist Review, Confissão dos Privilegiados. É hora da confissão. Quando eu era estudante de graduação na Universidade Andrews, passei a odiar uma certa celebração anual que acontecia todo mês de fevereiro, o mês da História Negra. Esta é a confissão de alguém que se sentou e ouviu as histórias comoventes de entes queridos e amigos que ousaram compartilhar um pouco de suas experiências dolorosas com alguém que nunca passou por isso, nem passará por isso. É a confissão de alguém que leu a Bíblia repetidamente e não consegue se livrar da impressão de que, se alguém eliminasse das Escrituras toda a sua discussão sobre reconciliação racial, teria que arrancar cerca de metade das cartas de Paulo. Há alguns anos, decidi ler pela primeira vez a carta de Martin Luther King da prisão de Birmingham. A parte mais convincente foi sua fala sobre o moderado branco que pareceu apontar para mim. Quase cheguei à lamentável conclusão, disse King, de que o maior obstáculo do negro na caminhada rumo à liberdade não é o membro da Ku Klux Klan, mas o moderado branco que é mais devotado à ordem do que à justiça. E então veio o verdadeiro argumento decisivo neste livro, nesta carta. A compreensão superficial de pessoas de boa vontade é mais frustrante do que a incompreensão absoluta de pessoas de má vontade. A aceitação morna é muito mais desconcertante do que a rejeição total. Não é algo que sabemos? Livro do Apocalipse? Ele concluiu seu artigo chamando a atenção para as disparidades raciais em curso nas maneiras pelas quais nossos irmãos e irmãs negros continuam se sentindo excluídos. É uma obra evangélica fundamental chamando a atenção para isso. Então, como alguém pode fazer isso? Primeiro ouvir com desejo genuíno de entender e depois agir corretamente. Último, o artigo do gravador Pacific Union Recorder, analisando uma reportagem digital do ano passado. Reparei na coluna do David Brooks. Ele é filósofo. Já o vi na TV. Reparei na coluna do David Brooks de 14 de janeiro. A América está se desintegrando. Após admitir que algumas tendências sociais melhoraram, ele escreve isto, mas algo mais sombrio e profundo parece estar acontecendo também. Uma perda de solidariedade a longo prazo, um aumento prolongado de estranhamento e hostilidade. É assim que se sente viver em uma sociedade que está se dissolvendo tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Eu esperava que Brooks desse seu diagnóstico final e sua solução, mas em vez disso ele concluiu: o que está acontecendo? A resposta curta é: não sei. E a coluna termina, mas também deve haver algum problema espiritual ou moral no cerne disso. Nos últimos anos, os americanos têm agido de forma menos pró-social e relacional e de forma mais antissocial e autodestrutiva. Mas por quê? Como colunista, eu deveria ter algumas respostas.
mas não as tenho agora. Só sei que a situação é terrível. Sim, David Brooks, há um problema espiritual e moral na raiz de tudo isso que ele está falando. Vamos ler. Vamos ler mais um texto. João, capítulo 12. João, capítulo 12, começando com o versículo 20. E estavam entre eles alguns gregos que tinham subido para adorar durante a festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi e contou a André, e André e Filipe contaram novamente a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Depois, versículo 32, um pouco mais abaixo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Voltando à coluna de David Brooks, que termina assim: Como colunista, eu deveria ter algumas respostas, mas não as tenho agora. Os adventistas do sétimo dia têm a resposta. Vamos levar isso a sério. Nós temos a resposta. Ellen White, em Nossa Alta Vocação, 10 de janeiro, Cristo, seu caráter e obra, são o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a corrente pela qual as joias da doutrina estão ligadas. Temos a resposta para a incerteza do mundo. Sabemos que a situação é terrível. Sim, sabemos. Claro que sabemos. Sabemos que a filosofia humana não tem respostas. Mas nós temos a resposta. E você diz: bem, todos os cristãos têm isso. Não, eles não têm. Eles não entendem Jesus Cristo. A maioria das religiões não sabe quem é Jesus Cristo. Nunca tenha vergonha de oferecer a única resposta que atenderá às necessidades faladas e não faladas das pessoas com quem você fala. E a propósito, isso não se refere apenas a Cristo. Trata-se do seu caráter, o centro e a circunferência de toda a verdade. Então, para melhor ou para pior, alguns problemas realmente sérios e algumas sugestões realmente excelentes de pessoas tentando melhorar a situação. Não é assim que acontece hoje em dia? Temos que avaliar. Precisamos de um dom que o Espírito Santo pode nos dar, chamado discernimento. Um presente precioso, precioso. Deus está nos permitindo tomar decisões sobre o que é valioso e o que nos destruirá.